Imagina você executando qualquer obra com controle, liderança e segurança, mesmo que nunca tenha executado uma obra antes. Se isso parece distante para você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que isso é mais simples do que parece, sem teoria demais e sem precisar esperar por anos de experiência. Mas antes, deixa eu te perguntar, esse vídeo é para você se você é um engenheiro recém-formado que não sente segurança para executar suas obras em campo, ou até mesmo um engenheiro que já é formado, já tem experiência, mas toda vez que vai iniciar um novo projeto sente aquele friozinho na barriga, aquela insegurança. Ou você é um construtor, vai iniciar um projeto, né? Às vezes você trabalha em outra área, você é um advogado, você é um médico, quer construir e não quer simplesmente deixar tudo na mão dos outros. Você quer ter a paz, você quer ter ciência do que acontece na obra, você quer ter um breve entendimento, mas um entendimento assertivo de como as coisas funcionam, né? Se você se identificou com algum desses três perfis, esse vídeo é para você. Antes mesmo de criar esse curso, né, de criar esse método, eu já ajudava colegas e engenheiros de profissão, né? Como a gente sabe, quando a gente se forma na nossa carreira, não, alguns iniciam na profissão, antes que alguns vão para a área de projeto, né? Alguns se formam e ficam um tempo ociosos, não conseguem uma oportunidade, né? Depende de como o mercado está no momento, se o mercado está aquecido, né? E a gente hoje vive um momento bem aquecido no mercado da engenharia civil, da construção civil em si no Brasil, né? Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, logo que eu me formei, e isso era porque eu estava na pandemia, logo que eu me formei, eu consegui ingressar no mercado, né? E obter experiências, quebrando a cara, aprendendo, vivendo ali, né? Que dá certo também, para ser sincero, mas não é o melhor. Eu acredito que a gente tendo alguém para orientar, os resultados sempre são melhores, a forma de aprender, de absorver e até de evoluir é melhor, né? Então, pelo fato de eu já ter ingressado logo de cara quando eu me formei e fui trabalhar para uma empresa, né, num projeto completamente novo para mim, que eu vou entrar mais adiante no vídeo em detalhes, foi um projeto de tubulação galvanizada, né, eu acabei obtendo experiências, né, que eu fui contratado para uma obra, passei um engenheiro, que eu ia receber um apoio, né, um engenheiro júnior, vamos dizer assim, eu ia receber um apoio de outros engenheiros, ia ter uma equipe pronta, e terminou que houve a pandemia e não foi nada do prometido, né, eu tive que assumir papel de tudo, né, eu tive que ser o líder da obra, tinha que fazer relatório, tinha que fazer tudo, e com isso, graças a Deus, não me reclamo que eu acabei adquirindo experiências essas que me ajudaram a contribuir com meus amigos que iniciaram após a mim, né? Amigos que eu sentia que sentiam a mesma insegurança que eu senti quando eu fui iniciar, né? Em conversas com ele, em troca de experiências, mostrando situações, mostrando minha rotina, mostrando as ferramentas que eu usava, eu já consegui tirar bastante dessa insegurança que todos nós, eu acredito, sentimos quando vamos iniciar nossos projetos, né? Coisas novas para a gente. Então, antes mesmo de criar esse material, eu já sentia prazer, já ajudava pessoas, já ajudava amigos a perder esse medo, perder essa insegurança e entrarem nas suas obras com confiança para executar e obter resultados, que é o que todos nós desejamos, né? Então é isso, né? Como eu falei, pessoas travadas, pessoas inseguras, como todos nós somos, não, como a maioria de nós somos, na verdade, quando vamos iniciar novos projetos, né? Quando eu compartilhava essas experiências, o meu dia a dia, o que eu usava, as ferramentas, as situações, como resolver, o resultado vinha na hora, né? Era segurança, clareza, postura, vontade, até a vontade de a substituição da insegurança pela vontade de fazer acontecer, a vontade de querer fazer aquilo dar certo, né? Então, 100 mil teorias, né? Sem prometer mágica nenhuma, só mostrando a realidade prática do que é a obra, de como executar a obra e das ferramentas a serem usadas para se obter resultados, beleza? Essa foi a minha maior inspiração para criar esse método, né? Eu já estive na pele de todos que estão a iniciar um projeto, até mesmo de quem já inicia, mas sempre sente insegurança na hora de começar, como eu já citei, né? Eu já estive na pele dessas pessoas e isso é o que me inspirou a criar esse método, né? Aquele medo, aquela insegurança, aquele frio na barriga, aquele será que vai dar certo, será que vai dar errado, será que eu vou fazer merdas, enfim, todo esse acumulado de situações que gera essa insegurança, às vezes nos trava, nos impede de obter resultados e nos impede até mesmo, como eu já presenciei situações, da pessoa pegar um projeto, a pessoa se sentir tão insegura e rejeitar um bom projeto por não se sentir capacitada, entendeu? E qual é a virada de chave? Qual é
qual é o ponto, qual a percepção, qual o gatilho mental que, que, que faz você pensar de uma forma completamente diferente. É o fato de você não precisa, até porque ninguém sabe. Você tem que entender que você não precisa saber de tudo. Você precisa comandar e liderar com o que você sabe. Ninguém que entra em qualquer profissão, em qualquer formação que seja, quando vai exercer na prática, ninguém sabe de tudo. Né? Alguns têm um poder de absorção melhor do que os outros da teoria, mas muitas vezes, como acontece no nosso curso, no meu curso de engenharia civil, a maioria do que é ensinado lá está desatualizado, muitas coisas não são aplicáveis. Então, a virada de chave, o gatilho mental que te dá o poder de execução, a vontade, a capacidade de executar é você entender que você não precisa saber de tudo. Você precisa comandar com o que você sabe, com o que você tem em mãos. Você precisa ter o controle do que você sabe, do que você tem em mãos e liderar e comandar uma obra com isso. E isso é treinável, entendeu? Isso é treinável. É por isso que foi isso que me inspirou a estar criando esse projeto. Então, pessoal, esse é o erro mais comum, né? As pessoas me perguntam qual é o erro mais comum, qual é o erro, qual o que as pessoas pensam, o que mais você vê que travam, que gera insegurança, que bloqueiam as pessoas na hora de executarem suas obras. É você achar que precisa dominar tudo. É você achar que o conhecimento técnico é tudo, que é que o conhecimento técnico é o que vai te levar a obter grandes resultados, né? Só que o que é que acontece? Isso não é realidade. Isso acaba te travando, te paralisa, como eu já mencionei no vídeo, faz você evitar oportunidades, né? E até mesmo entrar no campo perdido. Mas esse não é o jeito certo. O jeito certo é outro. O jeito certo é o que eu chamo de método comando de obra. É o método que eu criei, né? Ele se apoia em três pilares fundamentais que mudaram a minha forma de tocar qualquer projeto. Aí você me pergunta, Felipe, quais são esses três pilares? O pilar número um, a mentalidade do engenheiro de campo, a mentalidade que o engenheiro de campo precisa ter. Qual o pilar número dois, Felipe? Postura e posicionamento de liderança. E qual o pilar número três, Felipe? São as ferramentas e as rotinas diárias de execução. As ferramentas que você usa diariamente e as rotinas que você precisa ter para obter resultados, né? No pilar número um, né, qual é a mentalidade do engenheiro de campo? Como é que o engenheiro de campo pensa? Ele pensa como quem resolve, né? Antecipa e organiza. Qual a mentalidade do engenheiro de campo? Qualquer problema que aparecer, eu vou resolver. Qualquer problema que aparecer, eu vou buscar uma solução. Qualquer problema que aparecer, eu vou dar o meu melhor possível com o que eu tenho hoje no momento, independente de eu ter zero experiências, para resolver o problema. A experiência vai se acumulando com o tempo, você vai criando bagagem. Os problemas sempre vão aparecer, às vezes novos, às vezes repetidos, dependendo dos empreendimentos. Mas você tendo a mentalidade de quem resolve, quem está ali para resolver, quem vai buscar a melhor solução para aquele problema, você vai ter sucesso. Não tem para onde correr, entendeu? Então é pensar como quem resolve, antecipa e organiza em tempo real, beleza? No pilar número 2, postura e posicionamento de liderança. É você saber se colocar, né? Você saber se comunicar, que é o mais importante, né? E assumir o comando mesmo sendo experiente. O que é que eu quero dizer com saber se comunicar? É você saber, por exemplo, numa situação mesmo com o cliente, quando acontece um problema de obra que você tem que passar para um cliente, você tem que passar para um fiscal, dependendo da obra que você esteja, você tem que saber transmitir a informação de uma maneira entendível para o seu cliente. Entendeu? Você precisa ter essa clareza de informação. Você não vai apelar para termos técnicos demais que o cara vai olhar para você e vai dizer, você está falando de quê? Eu não estou entendendo nada. Então você precisa ter clareza na comunicação, tanto com os seus, tanto com a sua equipe, né? Às vezes você quer ser técnico demais, usar termos técnicos demais, vai acabar que a equipe não vai entender nada. Como eu já sei por experiência prática, dependendo do lugar que você esteja executando a obra, você está executando a obra no sul da Bahia, no nordeste da Bahia, no Pernambuco, vão ter nomes diferentes para ferramentas diferentes, para tipos de serviço diferentes, a linguagem muda, né? Então é o que eu estou te dizendo, você precisa ter clareza de comunicação, é isso que eu quero dizer, você precisa traduzir os termos de maneira entendível, seja com a pessoa que você esteja comunicando, seja com o seu cliente, seja com sua equipe, seja com o fiscal da obra que você esteja tocando, enfim, é isso que eu estou te dizendo.
A postura e posicionamento de liderança vem junto com isso, né? Com a clareza de comunicação, é você saber se colocar, né, e assumir o comando, mostrar que você tem um comando, você tem um controle das coisas, independente de você iniciante, você está a par de tudo que acontece, você tem ciência de tudo que acontece e você está ali para fazer as coisas acontecerem, né? E o terceiro, claro, e não menos importante, são as ferramentas e rotinas de execução, né? É você ter o básico bem feito, né? Você planejar o seu dia, é você ter o controle da sua equipe, é você tomar decisões simples que evitam prejuízos, né? É todos os dias você terminou a obra, você faz um apurado de tudo que foi resolvido, de alguma pendência que ficou, de tudo que você executou naquele dia. Aí onde entra as ferramentas de execução. É bom você ter uma planilha de execução diária de obra, né? Você faz um levantamento da sua obra. Eu tenho um X de alvenaria, eu tenho um X de reboco, eu tenho um X de fundação, eu tenho um X pilares a serem executados, ou pavimentação, eu tenho um X de terraplenagem, eu tenho um X de imprimação, eu tenho um X de meio fio, eu tenho um X de passeio. Você fazer um levantamento total do que você tem a executar e quanto você está executando no dia, para você ter suas estimativas, você ter seu controle. Quanto é que eu executei hoje, com média de quanto eu estou executando por dia, em quanto tempo vai levar para executar minha obra, porque você vai ter o controle, você vai ter uma noção total do que está acontecendo, né? Do andar da sua obra, do caminhar da sua obra. Se você, às vezes, o prazo aperta, você precisa redimensionar equipes, então você precisa ter esse controle, você precisa ter essas ferramentas e essas rotinas de execução para você ter um controle e clareza do que está acontecendo na sua obra e saber onde você vai precisar reajustar, onde você vai precisar redimensionar, onde você vai precisar atacar para obter os resultados que você deseja. Beleza? Então, galera, por que que esse método funciona? Esse método funciona porque foi criado para quebrar o mito do engenheiro gênio, né? De que você precisa ser aquele cara de destaque, de que você precisa ser o melhor da sua turma para obter resultados com esse método. Você precisa, lá quando você estava na faculdade, ser o primeiro da turma para obter resultados, e não, né? Até porque este que criou o método, este que vos fala, não se considera um gênio. O que eu me considero, o que eu sempre fui, o que até meus amigos e as pessoas próximas a mim que têm liberdade, e até mesmo as pessoas que eu trabalhei me elogiaram por, não é por ser gênio, não é por ser um cara fora da curva, é por ser um cara dedicado, é por ser um cara comprometido, é por ter essa rotina e práticas de execução que eu sempre falei, né? É por seguir isso, por ter o controle, por saber o que está acontecendo, por ter minhas ferramentazinhas básicas ali de controle, de execução, né? Por ter uma boa comunicação com as pessoas e, mais importante de tudo, do que eu falei até agora, foi a vontade de fazer acontecer, a vontade de fazerem as coisas darem certo, né? Isso é o que criou destaque e isso é o que me deu destaque, isso foi o que me fez evoluir na profissão e isso qualquer um pode fazer, entendeu? Então esse método foi criado por mim, que nunca me considerei um gênio, e para vocês, para as pessoas também que não se consideram, mas querem ter destaque na sua profissão, querem evoluir como profissionais e querem alcançar aí o ápice da sua carreira, entendeu? Então, é por isso que eu posso dizer com total segurança que esse método funciona, porque funcionou para mim, que sou um cara comum, sou um cara normal como vocês, né? Então, isso é o que me dá segurança para te dizer. Se funcionou para mim, que sou um cara como você, vai funcionar para qualquer pessoa, beleza? Então, se deu certo para mim, deu certo para você. E se eu fiz, você também pode fazer, sem sombra de dúvida. Galera, então eu gostaria de fazer aqui agora com vocês 3 exercícios, né? 3 exercícios básicos, até para estar exemplificando, para estar trazendo à tona a realidade do que eu mencionei aqui durante essa aula que estou dando aqui para vocês, né? O exercício número 1 é a questão da mentalidade. E aí eu até deixei os exercícios aqui anotados para acabar não me perdendo aqui para passar para vocês. No exercício número 1 que a gente trabalha a mentalidade, eu queria que você respondesse para mim. Se você chegasse numa obra hoje, qual seria a primeira pergunta que você faria para a equipe, né? Qual seria a primeira pergunta? Então, agora inverte. O que você precisaria ouvir da sua equipe para saber que você está no controle, né? A pergunta número 2, que traz à tona a questão da liderança. Imagina você liderando sua primeira reunião de obra.
Uma reuniãozinha básica de 10 minutos. O que você faria? Como você mostraria que você está ali para somar, você está ali para comandar, que você está ali para trazer resultados? No exercício número 3, que aborda a questão das ferramentas, anota aí para mim, bota no papel aí, você que está do outro lado do vídeo. Quais os 3 primeiros passos que você faria ao assumir uma obra do zero? Seria visita? Seria uma lista? Seria planejamento? Seria montar uma planilha? Né? Então, com esses 3 exercícios, com essas 3 perguntas básicas, você já percebeu o poder de você ter um método, o poder de você ter uma base, o poder de você ter uma orientação para iniciar os seus projetos. Entendeu? E a diferença que isso vai fazer na sua vida. Beleza? E aí eu te pergunto, quanto vale para você tocar sua primeira obra sem medo, mesmo sem nunca ter executado algum projeto antes, mesmo sem ter qualquer experiência antes? Ou ganhar respeito, ganhar conhecimento, ganhar know-how, que a gente chama, mesmo sendo iniciante, né? Ou ainda construir sem estresse, sem tomar prejuízo, sem enrolação, tendo segurança do que você está fazendo, né? Agora, pensa comigo, o quanto você gastaria de tempo, de dinheiro, de preocupação, de dor de cabeça para aprender tudo isso sozinho, né? Errando na prática, perdendo tempo, dinheiro e credibilidade. Pensa comigo aí. Não só pensa comigo, imagina comigo, porque eu vivi isso, né? Então, e aí onde entra, né? É daí onde veio, como eu já disse, vou reiterar mais uma vez, a minha inspiração por criar esse método, né? Então foi por isso, galera, foi exatamente por isso que eu criei o método Execução de Obra na Prática, né? Do zero à liderança, né? Um curso direto, prático, sem enrolação, criado para te colocar no campo com confiança, beleza? Você vai aprender a pensar como engenheiro de campo, como eu já falei, a questão da mentalidade, se posicionar como líder, que foi o meu ponto 2 lá, e aplicar as ferramentas necessárias para você obter resultado, né? As ferramentas básicas, ferramentas essas, planilhas, às vezes são as ferramentas que você tem no celular, ferramentas essas que qualquer um pode utilizar, planilhas que qualquer um pode alterar, qualquer um pode editar, coisas práticas, rápidas, mas extremamente funcionais e necessárias para você obter o seu resultado. Né? Foi por isso que eu criei isso, para te dar essas ferramentas, beleza? Então, o meu curso, o meu material, o meu projeto para com vocês são 10 módulos objetivos, exercícios, práticas reais, né? Práticas, exemplos reais vivenciados no decorrer da minha carreira como engenheiro, né? E acesso por um ano, suporte comigo e bônus extra, né? Além de você ter suporte comigo aí o tempo todo, você vai ter bônus extras aí que você vai conhecer quando estiver ingressando no projeto. Beleza? Tudo isso que eu te falei por menos de qualquer erro cometido em uma obra mal comandada. Então, galera, se você está cansado de adiar os seus projetos por insegurança, e finalmente deseja tocar as suas obras com controle, com segurança, com postura e liderança, essa é a sua hora. Chegou o seu momento. Clique no botão abaixo e comece agora. A transformação que você busca já está disponível. Agora só depende de você.